falar sobre solicitação de imagens, de exames de imagem em pediatria, as dúvidas que mais frequentemente aparecem para os pediatras. O pedido de exame deve conter sempre dados essenciais, idade, dados clínicos e quais foram os exames anteriores. Essas informações são cruciais para que você consiga raciocinar com os diagnósticos que são mais frequentes para cada faixa etária. Caso contrário, você vai gerar dúvidas do radiologista. Um pedido de raio-x sem indicação clínica gera situações como a que nós vemos nesse exame. Nesse raio-x, nós vemos uma diferença de transparência entre os campos pulmonares que pode nos levar a crer que existe alguma alteração no parênquima pulmonar. No entanto, o exame clínico ia nos mostrar que essa criança tinha uma genesia de musculatura peitoral, que fez essa diferença de transparência simular alteração pulmonar, mas que era, na verdade, na parede torácica. CAVUM é uma avaliação radiológica que não deve ser feita na vigência de infecção de vias aéreas superiores. É importante que a criança consiga inspirar livremente pelo nariz, o que não vai acontecer quando ela tiver uma obstrução nasal importante. Então, nunca peça esse exame nessa situação, ele vai dar um resultado falso positivo para você. Tórax. Sempre que for possível, nós devemos pedir as duas incidências. A radiografia de tórax, existe uma tendência na radiografia, na incidência frontal, em que você obscureça as imagens que ficam atrás do coração. E muitas vezes você pode perder uma pneumonia como essa, que nós vemos aqui muito bem identificada no perfil. Da mesma forma, em outra situação, a radiografia frontal nos parece inocente, mas o perfil mostra claramente uma opacidade retrocardíaca. Para a parede torácica, o pedido deve ser sempre específico. A incidência não é a mesma que para tórax, e isso é uma coisa importante de ser lembrada. São feitas incidências oblíquas que mostram melhor os arcos costais, que normalmente são os objetos que queremos ver com maior clareza. Da mesma forma para o externo. É preciso deslocar um pouco o externo de cima da coluna para que nós consigamos ver as peças externais com facilidade. Raio-x de extremidades, o raio-x comparativo ajuda bastante. Em crianças nós temos vários núcleos de crescimento que surgem em idades diferentes e podem simular fraturas. É muito comum que esse núcleo de crescimento do metatarso seja confundido com uma fratura. No entanto, quando você faz o raio-x comparativo, você verifica que do outro lado existe uma imagem semelhante e que, portanto, isso aqui é normal. No mínimo, 2 incidências vão sempre favorecer surpreender as fraturas. No cotovelo, por exemplo, só assim vamos conseguir a exposição adequada do coxim gorduroso, que vai ser a característica fundamental para se pensar numa fratura dos ossos nessa localização. Raio-x de coluna para avaliar a escoliose deve ser sempre pedido em posição ortostática. Todos os raios-x que são feitos em decúbito podem simular curvaturas da coluna que não são reais. Então, só acredite em escoliose se você realmente teve o cuidado de fazer isso em posição de pé. Da mesma forma, para avaliar a litíase renal, se você faz um raio-x em decúbito ou em posição ortostática, você consegue tirar as sombras aéreas. E essas sombras aéreas, muitas vezes, vão mascarar os cálculos que você quer encontrar. Uma outra dúvida frequente é sobre os achados que devem ser valorizados ou não. Uma descrição frequente em radiografias de coluna refere-se à fusão incompleta ou defeito de fusão do arco posterior de L5-S1. Não há significado clínico nesse achado de forma isolada e isso não deve gerar maior investigação diagnóstica, exceto se você tiver alterações clínicas que possam ser relacionadas a esse achado. Ultrassonografia de tórax. As pesquisas de derrame pleural, atualmente, devem ser feitas cada vez mais pelo ultrassom de tórax. É um método sem radiação e que permite que tenhamos melhores detalhes do que aqueles que apenas a radiografia em decúbito lateral vai nos dar. No ultrassom nós conseguimos ver a característica do derrame, se ele é um derrame homogêneo ou se ele é um derrame com septações, com debris, e também nos permite ver a hepatização do parênquima hepático, permitindo distinguir muitas vezes entre o que é um derrame pleural e apenas uma opacidade no parênquima pulmonar. Osteomielite. É uma informação clássica de que o ultrassom não é um método bom para avaliar osso. No entanto, a osteomielite, pela elevação do periósteo que ela promove nas fases iniciais do processo, pode ser identificada precocemente pelo método ultrassonográfico músculo-esquelético e com alta especificidade, como nós conseguimos ver aqui.
A imagem fica bem clara, melhor até do que na radiografia, que ainda não vai ter alteração nessa fase. A pesquisa das dilatações do sistema coletor renal tem algumas características. É sempre uma dúvida que gera a rapidez com que se deve pedir um exame após o nascimento dessa criança. Então, diante de um diagnóstico de hidronefrose fetal, se essa foi considerada apenas leve ou moderada, você só deve pedir ultrassonografia do bebê que já nasceu após o 5º dia de vida, evitando falsos negativos por conta do período de desidratação fisiológica que essa criança vai apresentar. No entanto, se esta dilatação é severa ou se é uma dilatação bilateral em um menino, esse primeiro ultrassom deve ser feito logo após o nascimento, sem perda de tempo. E o segundo, após o 5º dia, apenas para confirmar se alguma coisa se perdeu nesse período. Como faço o pedido do exame? Essa é outra dúvida frequente. Na avaliação do aparelho urinário, se o que você quer é o aparelho urinário, evite solicitar um ultrassom de abdômen total. Você vai deixar desnecessariamente essa criança em jejum e a bexiga vai ficar vazia, o que vai atrapalhar a avaliação de um órgão muito importante na pesquisa do sistema urinário. Você deseja perguntar sobre hernia inguinal? Solicite o ultrassom das regiões inguinais e não da bolsa escrotal. Se a sua dúvida é criptorquidia, não há por que pedir ultrassom de abdômen total ou da pelve. Peça da região inguinal e da bolsa escrotal. Essas são as regiões onde com maior frequência você vai achar os testículos que estão ocultos. O ultrassom da pelve deve ser pedido sempre que você quer estudar útero, ovários ou próstata, no caso dos meninos. Não são contemplados na avaliação do abdômen, embora muitas pessoas acreditem que deveriam ser avaliados nessa mesma situação. A avaliação da bexiga faz parte da avaliação do aparelho urinário e se você deseja órgãos abdominais e mais bexiga, peça um ultrassom de abdômen total. Ultrassom de abdômen para pesquisa de refluxo gastroesofágico, a dúvida que surge é sempre pedir ou não com Doppler. Existem trabalhos que consideram que a sensibilidade desse ultrassom melhora com o Doppler, mas mesmo que você não possa pedir o Doppler, o exame feito apenas com aspecto anatômico é suficiente para fazer esse diagnóstico. Outra dúvida comum é, será que dá para fazer? Existem idades em que você não consegue fazer determinados exames. O clássico é o ultrassom transfontanela. Você necessita de uma fontanela anterior aberta. Portanto, o motivo do exame nunca deve ser uma fontanela pequena ou fechada. Nesse caso, você obviamente tem que partir para radiografia ou até mesmo para tomografia computadorizada. Da mesma forma, nem toda fontanela aberta é suficiente para o exame, mas na verdade isso só o radiologista vai conseguir descobrir no momento do exame. Quadril para pesquisa de luxação congênita. O ideal é que seja feito entre 1 e 2 meses de vida, entre a 4ª e a 6ª semana, sendo realizado no máximo até 3 meses. A partir daí, você já tem os núcleos de ossificação das cabeças femorais e o raio-x já se torna um método mais adequado. Além de que a criança já tem uma mobilidade muito maior que dificulta a adequada realização do ultrassom nessa fase. Mas não é impossível fazer, vai variar de criança para criança. As alterações de medula vertebral, as alterações cutâneas, as pesquisas dos sinos em regiões lombosacras, elas devem ser feitas em neonatos até 1 a, no máximo, 2 meses de vida. A avaliação do canal raquiano só consegue ser feita com muita clareza se você não tiver ainda ossificação dos elementos posteriores desse canal. Mas na dúvida, não perca a chance de pedir ultrassom nessa fase, porque se você não puder fazer ultrassom, você vai depender de uma ressonância magnética, um exame que vai exigir sedação dessa criança no futuro. Você tem dúvidas na interpretação do laudo ou em como prosseguir na investigação? Não se furte a conversar com o radiologista. O radiologista pediátrico, talvez um pouco diferente dos radiologistas gerais, adoram conversar com os médicos e com os pacientes, para que assim escolham o melhor método para o seu pequeno paciente. Embora nós sempre evitemos chegar aos métodos mais sofisticados, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, eles têm suas indicações muito precisas. Se você quer avaliar problemas na mastoide, na órbita ou lesões de fratura de face, você tem que partir para a tomografia computadorizada. Não adianta pensar que um raio-x vai conseguir resolver o seu problema. As alterações da célula túrcica e da coluna devem ser melhor investigadas pela ressonância magnética.
Outras indicações. Se você está pensando em craniosinostose, em trauma ou num déficit neurológico agudo, peça a tomografia computadorizada do crânio. Por outro lado, nas investigações das epilepsias, das malformações congênitas e das possibilidades de doenças metabólicas, a ressonância deve ser um método de escolha. Não é raro termos tomografias completamente normais, mesmo feitas com contraste, em crianças com graves alterações neurológicas que só seriam detectadas na ressonância. Seios da face. Quais as incidências necessárias e como interpretar o laudo? A primeira coisa a ser dita sobre isso é que todos nós sabemos que sinusite é um diagnóstico clínico e não radiológico. Mas se ainda assim você precisa da imagem, bastam 2 incidências nas crianças pequenas. Lembre-se que os seios esfenoidais e frontais só vão se desenvolver ao longo da infância. Não há sentido em você pedir várias incidências buscando esses seios que ainda não estão formados. A outra questão é, devo solicitar outro exame além desse que eu já solicitei? Por exemplo, você pede uma ultrassonografia transfontanela por um aumento do perímetro cefálico e você recebe um diagnóstico como esse, efusão extraaxial benigna ou hidrocefalia externa benigna, que é um nome que nós não usamos mais. Isso se refere a um período de imaturidade em que a absorção do líquido no espaço subaracnoide ainda não está se fazendo de forma adequada. Isso tem resolução espontânea ao longo de até 2 anos de vida. Por que é importante ressaltar isso, uma alteração tão benigna? Porque depois que a fontanela fecha, você não tem como acompanhar isso. E é importante que se saiba que isto é benigno, não é preciso ficar pedindo tomografia para acompanhar. Na verdade, são muitos exames e muitas situações. O importante, o maior objetivo de discutir esse assunto com os pediatras é mostrar que o importante é conversar antes. Busque a ajuda do radiologista e o radiologista também vai buscar a sua, no sentido de saber quais os dados clínicos que podem ajudar naquele diagnóstico.